Imagina um projeto perfeito, sem estresse. Será que existe? Eu tô aqui com o arquiteto Bruno Ortega para detalhar toda essa história de projeto muito, muito, muito bom. Vamos aí, Bruno? Sim, Márcia, mais um projeto perfeito e sem estresse, eu acho que não existe. Não existe, né? Tá querendo demais. Na verdade, eu acho que é a busca de todo escritório, de todo profissional. É a nossa eterna busca. Sempre aperfeiçoar todo o sistema de desenvolvimento do escritório ao longo de toda a jornada, todos os projetos, enfim, para poder tentar alcançar um pouquinho dessa perfeição, que eu acho que facilitaria e não nos estressaria tanto quanto hoje. E a sua visão do exterior mudou o arquiteto, a forma de condução dos projetos? Muito. Exterior, quando nós falamos arquitetonicamente. Isso, de outros países. De outros países, sim, muito, muito. Eu morei 4 anos fora, tive essa oportunidade de morar 4 anos em um país que me surpreendeu muito, que é o México. Então, a partir daí, eu pude ter uma experiência muito positiva com a arquitetura local, o que abriu demais a minha mente e, desde então, interferiu muito na minha visão arquitetônica, que hoje nós aplicamos nos nossos projetos aqui. Perfeito. Bruno, e eu sei que você é especialista nessa questão interior, então eu preciso de saber todos os detalhes, porque a Márcia, ela não tem domínio, entendeu? Eu não sou perita nesse detalhamento, mas conta para o nosso público quais são as sugestões, o que esse Bruno consegue agregar, como é que a gente vai para o perfeito, né? E sem estresse. É muito curioso, porque nós ganhamos ao longo de todos os nossos trabalhos muita notoriedade com os projetos de interiores. Então, foi o meu primeiro contato, o meu primeiro estágio com interiores. Não era uma área que me chamava a atenção, mas me fascinou de uma maneira irreversível. Então, hoje, o que acontece é o quanto nós conseguimos agregar com a nossa expertise em interiores nos nossos projetos arquitetônicos. É algo que influencia muito e positivamente todo o processo de arquitetura, interiores, finalização, decoração. Então, funciona de uma maneira que a gente tem sentido cada vez mais a necessidade dos dois processos estarem sempre compatibilizados e andando juntos. Perfeito. Bruno, e quando você fala dessa integração, o que você recomenda para as construtoras, né? Ou mesmo para empresários, que ele está no processo seletivo de escolher qual é o melhor arquiteto para a condução dessa obra, desse projeto que é o sonho de consumo dele. E você acredita que tem características no ramo empresarial, no residencial? Como que a gente pré-seleciona esse arquiteto? Sem sombra de dúvida, sempre tem. Cada escritório desenvolve, ao longo da sua jornada, características que o tornam evidentemente marcantes, né? Mas tem algo que é muito importante, que é a afinidade. Então, assim como nós temos um médico preferido, um cabeleireiro preferido, nós precisamos ter um arquiteto que tenha a afinidade com aquilo que a gente quer ali representar de uma maneira concreta, porque é ele, somos nós, quem vamos transcrever tudo que está aí de ideias para a realidade. Então, precisa ter afinidade, precisa ter link, precisa ter uma vibe gostosa que una cliente e profissional e se estenda ao longo de todo o caminho. E como foi para o Bruno se posicionar para ser desejado como hoje? Conta para mim. Eu queria me ver dessa maneira. Talvez um dia eu queria me ver como desejo de consumo, né? Eu quero ter essa assinatura, eu quero ter uma casa Bruno Ortega, arquitetura. Mas a gente trabalha muito para isso, e é o que eu passo muito para os meninos.
para mim aqui pelo no escritório. Eu não venho de uma família de engenheiros nem arquitetos e não tive um padrinho e nem uma madrinha que pudesse me abrir caminhos. Eu tive um bom estágio, muita força de vontade, e eu descobri logo cedo que realmente o que eu fazia eu amava. Então tudo isso funciona como ingredientes para esse bolo estar assando até hoje e crescendo cada vez mais. Perfeito. Bruno, e assim, essa questão da humildade que você está colocando, que é importante para cada profissional, para que a gente possa melhorar cada dia, né? Você está falando, olha, o bolo está assando ainda, né? Então, conta para mim como que é se posicionar para esse bolo estar assando, porque é uma construção contínua e você depende de cliente, você depende de mercado, você depende de prestadores de serviço. Como é isso? Porque eu tô voltando lá da busca da perfeição e sem estresse, você percebeu, né? Eu tô percebendo. Eu venho de uma família muito mão na massa, então eu acho que quando você me pergunta isso, automaticamente eu lembro do meu avô e eu me lembro dos finais de semana na chácara, onde ele colocava a gente para fazer qualquer coisa. Então, nunca nada vinha sem realmente a gente merecer. Então, se nós queríamos trocado para o sorvete, nós tínhamos que ajudar em alguma coisa. Então, eu cresci ouvindo algo que, para mim, foi muito importante. Que é, se um dia eu quero mandar, eu tenho que saber fazer. Então, eu sempre fui o cara que sempre se meteu a fazer qualquer coisa, menos não conseguindo dar início e fim, mas para poder entender o processo. Então, eu acho que parte disso vem muito da minha criação. Para eu poder trazer isso hoje pro meu business, eu sempre me meti a tentar fazer tudo um pouquinho para poder entender os processos e entender o quanto um pintor leva para poder finalizar o seu trabalho e o quanto eu posso cobrar da marcenaria se eu quero um trabalho de primeira e uma riqueza nos detalhes. Tudo muito balanceado, mas sempre espelhando muito nas minhas vivências, nas minhas experiências. Então, você está reforçando a questão da empatia no ramo empresarial, né? Que você está sempre se colocando no lugar do outro para que isso diminua o ruído, diminua o estresse. É isso? Exatamente. Mas nós lidamos com pessoas, né? Sim. E pessoas não são máquinas. Se máquinas já falham, imagina pessoas. Então, nós estamos finalizando a nossa sala aqui no trio e eu estou uma pilha de nervos. Imagino. Porque já era para nós estarmos aqui. Mas nós tivemos imprevistos com a pintura, por conta de problemas pessoais do pintor. Ou seja, como eu vou me opor a isso? Eu tenho que ter essa empatia. Então, a gente está falando de lidar com pessoas o tempo todo. Nós estamos falando de lidar com pessoas que são menos esclarecidas, pessoas que são mais esclarecidas, que são os clientes, pessoas que são ansiosas, pessoas que são muito tranquilas. Então, são pessoas o tempo todo. Eu até acho que nós deveríamos ter tido um semestre de psicologia na faculdade. A sua fala. Então, eu vou puxar para a inteligência emocional, porque você precisa sempre pegar as ideias, né, os desejos dos seus clientes. E normalmente o alto padrão ele tem uma certa exigência acima do comum e interpretar tudo isso para colocar dentro do projeto. Como você enxerga isso? O Bruno, a assinatura do Bruno. A assinatura do Bruno é um casamento. A partir do momento em que o cliente nos contrata, me contrata e nós passamos a desenvolver o projeto juntos, é um casamento. Um casamento em que eu me ponho ali no papel de entender quais são as necessidades, os desejos, quais